canal Universitário de Fortaleza. Houston, you've got to see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa Destaque dessa semana falaremos sobre o biodiesel. E para discutir sobre o assunto, convidamos o engenheiro químico, membro da Academia de Ciências do Estado do Ceará, membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, presidente da TecBio e Instituto de Consciência, senhor Expedito Parente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, para começar, como foi que surgiu a ideia da criação do biodiesel? Bom, na época, eu trabalhava com álcool, com o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de álcool. E eu percebi que o álcool era um combustível solitário. Ele se destinava exclusivamente a veículos de passeio. E o mundo precisava de um combustível coletivo, um combustível que servisse para grandes motores, ou seja, para veículos grandes, né, os ônibus, os caminhões, os trens, os navios, né, e também para os tratores, as máquinas agrícolas e até mesmo para gerar eletricidade. E o que determinava realmente o consumo de petróleo era o diesel e não a gasolina. Então, havia uma necessidade de se ter um sucedâneo para o óleo diesel. Essa foi a motivação, tá certo, que inspirou a criação do biodiesel. E como foi que o senhor chegou à fórmula? Bom, toda criação advém de uma necessidade e de um acaso. Isso é feito num acaso, tá certo? Esse acaso, você está descontraído normalmente, né? Tá certo? E quando você está no seu subconsciente, dentro de si, a necessidade de fazer alguma coisa, o acaso acontece, tá certo? Muitas vezes motivado por algumas coisas que estão no seu entorno. Evidente, num momento de descontração. E na realidade eu estava no meu sítio, né, aqui no maciço de Baturité, próximo a Pacuti, e descontraído, né, tomando banho de cachoeira, né, quando realmente a ideia surgiu, né, da molécula do biodiesel. Realmente, isso é uma história que está sendo extremamente badalada, acho que em todo o Brasil, né, que era uma vargem do Ingá, né, que realmente teve aquela inspiração final, né, de você perceber realmente a molécula do biodiesel. Então essa foi vamos dizer assim, a questão folclórica do biodiesel, né. Daí a gente foi para o laboratório, para a universidade, né, a gente tinha à disposição laboratórios, fizemos as primeiras quantidades desse novo combustível, na época, novo combustível, né? E, na ocasião, nós testamos isso no motor velho, sucateado, um motor que talvez até com óleo diesel não rodasse. E o mestre
um mecânico com quase 90 anos que estava lá, era daqueles apaixonados por motores, me disse: professor, esse motor não vai rodar com esse seu produto não, nem com óleo diesel ele roda, porque está velho. Era um motorzinho pequeno, monocilíndrico. E nós limpamos o motor e alimentamos esse motor com biodiesel, ele rodou. Ele disse: olha, se esse motor rodou com esse combustível, e talvez ele nem rode regularmente com óleo diesel, então é promissor, é muito interessante entrar dentro disso. E pode se meter nesse negócio que vai dar certo. Então, naquela experiência daquele mecânico, né, foi que me deu coragem de me adentrar, tá certo, nessa história do biodiesel. E dentre todas essas oleaginoses usadas para a produção do biodiesel, qual é que é a melhor? Qual é que dá a melhor produção? Não existe, essa pergunta é muito boa, essa pergunta que você me fez, Davi. Mas não existe um melhor, tá certo? O biodiesel, ele é um sucedâneo do óleo diesel, mas muito mais do que isso, tá certo? Ele tem uma mensagem, ele tem uma função além de ser um sucedâneo do óleo diesel. Eu gostaria de, isso é motivo de um livro que eu estou escrevendo para a Unesco, né? É a lógica e as missões do biodiesel, né? O biodiesel tem 3 missões. Tem uma missão ambiental, né, ecológica, né, que é você conseguir diminuir o efeito estufa, né, fazer diminuir o efeito estufa, e também melhorar a qualidade ambiental, tá certo? E essa é a missão, vamos dizer assim, ambiental. Tem a missão social, que vem a ser exatamente você gerar condições para eliminar a miséria, tá certo? Nesses grandes bolsões, nessas regiões, como, por exemplo, o semiárido nordestino, como, por exemplo, quase todas as regiões da África, muitas regiões desses países ibero-americanos e outras regiões da Ásia. Existe muita pobreza, muita miséria no mundo, tá certo? Então, o biodiesel, pela dimensão do mercado, tem fôlego para eliminar a miséria. E a terceira missão do biodiesel vem a ser exatamente a missão estratégica para uma preparação da saída dessa era do petróleo. Bom, então, diante disso, tá certo? Sempre existe uma relação, quer dizer, uma motivação para o biodiesel, para a produção do biodiesel, que advém de um casamento entre uma motivação e uma vocação agrícola. No Nordeste, por exemplo, a motivação vem a ser exatamente a miséria, né, o combate à miséria, e a vocação agrícola vem para aquelas culturas agrícolas que possam sobreviver no semiárido, no caso a mamona, no caso o pinhão-manso, e muitas outras que são culturas xerófilas, ou seja, que podem conviver com a escassez da chuva e que possam ser domesticadas. São culturas nativas hoje, que no futuro poderão ser domesticadas para integrar essas matérias-primas possíveis do Nordeste. Na Amazônia já a vocação agrícola é para as culturas permanentes, né? Aí você tem várias palmeiras nativas da Amazônia, tem mais de 100 que podem produzir o biodiesel, né? Tem um dendê que, apesar de ser uma cultura importada, a palma africana, né, ela pode ser muito importante na produção de biodiesel na Amazônia. Já no sul do país, centro-sul, tá certo? A motivação é a qualidade ambiental, né, das grandes cidades, e as vocações agrícolas estão para essas culturas temporárias, culturas anuais, cultivadas pela mecanização, né, ou seja, culturas mecanizadas. Então, não existe o melhor, conforme você perguntou. Existe a mais oportuna, tá certo? De região para região também tem um... Exatamente. Cada região tem as suas oportunidades. Mesmo na mesma região, tem regiões que a mamona vai se apresentar como uma cultura melhor do que o pinhão-manso, como vai ter algumas outras regiões que o pinhão-manso será melhor do que a mamona. Então, são coisas muito específicas, pontuais, né? Que tem que se levar em consideração vários fatores para que essa resposta indique a melhor oleaginosa. No começo, o senhor pensou na ideia de produzir o biodiesel.
Teve algum incentivo do governo? Teve algum incentivo que eles deram para poder continuar no projeto? Não, nenhum. No começo, não. O desenvolvimento do biodiesel foi uma coisa muito artesanal até, viu? Um trabalho solitário. Um trabalho que não houve nenhum programa de ciência e tecnologia para apoiar o biodiesel. Foi um trabalho assim de iniciativas estritamente pessoal. Eu não tinha recursos, usei os recursos existentes da universidade, aquilo que já existia na universidade. Que, aliás, isso a universidade sempre tem disponível, né, esses recursos materiais, né, livros, tem muita coisa para se trabalhar. Você tem que descobrir como conviver com essa falta de recursos, né, e desenvolver alguma coisa. Foi desse mecanismo, dessa metodologia que eu usei na época para o desenvolvimento do biodiesel. Bom, e qual a relação do biodiesel com a melhoria de vida do produtor rural? Não é isso, né? Exatamente a missão social do biodiesel. Existe um mercado ilimitado, né? O mercado de combustível, né? Tudo que se refere a energética é coisa muito grande, tá certo? Só o Brasil, ele consome anualmente 40 bilhões de litros de óleo diesel, né? Isso é um campo imenso para, tá certo, se explorar em termos de produção, um mercado muito grande, né? E essa grandeza de mercado gera exatamente a oportunidade de produzir matérias-primas energéticas, ou seja, óleos vegetais. Veja só uma coisa interessante. As culturas de sobrevivência, né? Por exemplo, o feijão, o milho, o arroz. Quando todo mundo produz arroz ou feijão, o que for, que a produção foi grande, o preço baixa. Quer dizer, o agricultor é sempre prejudicado. No caso da energia é diferente, como o mercado é muito grande, depende do tamanho da safra, tá certo? Em qualquer situação você vai ter um preço, um valor da sua produção, né, que não vai ter nenhuma influência se produzir pouco ou muito. Então essa é uma grande vantagem, tá certo, da produção de oleaginosas aqui em qualquer lugar do mundo. Agora, uma coisa importante é não esquecer que nós devemos produzir não só as oleaginosas para as energias, mas também temos que produzir alimentos, tá certo? Essa questão de só produzir energia oleaginosa não é uma boa, você tem que produzir tudo. A solução do Nordeste, por exemplo, tá certo? Não é só produzir, não é só mamona, não é só... Você tem que produzir feijão, tem que produzir milho e também mamona, tá certo? Então essa é a mensagem que eu sempre tenho apregoado, né, com respeito à questão da produção agrícola no Nordeste. Já tem algum incentivo do governo hoje em relação a projetos de expansão do biodiesel em relação sem dúvida, a produtores rurais? Sem dúvida, né? O governo federal, né, estabeleceu uma política, né, tem lei para isso, tem a lei do biodiesel, para incentivar os investimentos industriais e os investimentos agrícolas. E aqui no Ceará, especificamente, tem os incentivos próprios do Estado. Esse atual governador, né, o Cid, tá certo? Ele tem, vamos dizer assim, sido um incentivador, tá certo, da produção de mamona, através de determinados mecanismos que estão a seu poder, né? É um dos poucos estados que tem um mecanismo estadual, o Ceará, para a produção de mamona. Isso porque existe uma grande indústria aqui que nós montamos para um grupo Brasil Ecodiesel, né, em sociedade com o grupo Deutsche Bank, que fica aqui em Crateús, né. Essa fábrica tem capacidade para produzir 360 mil litros por dia de biodiesel. Isso vai mobilizar um volume enorme de matérias-primas que deverão ser produzidas no estado. Hoje, essas matérias-primas estão vindo de outros estados. Está chegando óleo até da região sul, centro-sul, tá certo, para abastecer essa usina aqui. Então, ao tempo, quer dizer, no futuro, né, essa produção de matérias-primas tem que ser local. Não tem sentido você montar uma fábrica enorme dessa aí para que essa matéria-prima continue sendo importada. Então, isso vai envolver 400 mil hectares de terras, né, para a produção de mamona, né, então, ou de jatrofa, né, ou seja, o peão manso. Então essa coisa tem que ser incentivada de uma maneira adequada, né? Uma coisa que todo mundo possa ganhar, não é só o industrial que vai ganhar com isso, não.
tem que ser feito um pacto, né, de convivência, né, produtiva, né, entre os agricultores, né, e os industriais. Esse é o grande desafio, né, para que o biodiesel surta realmente o efeito desejado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como o senhor como presidente do Instituto de Consciência, falasse um pouco do trabalho que o senhor desenvolve lá. O nosso trabalho tem muito a ver com o social e com o ambiental. E é por essa razão que nós criamos esse Instituto de Consciência, que é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como missão, né, trabalhar dentro do social. Então, todas as oportunidades de trabalho sociais e ambientais a gente tem direcionado para o Instituto de Consciência, reservando para a TecBio, né, uma atividade lucrativa, né, como empresa privada convencional. Só que a TecBio é uma empresa de base tecnológica. Nós temos hoje um departamento de pesquisa e desenvolvimento que atua em âmbito mundial, né? A gente tem um convênio com grandes instituições fabricantes de aviões, né, no mundo, né? E institutos tipo a NASA, né, como o CTA e outros, né, no desenvolvimento desse bioquerosene, que é uma terceira onda. A primeira onda foi o bioetanol, o álcool. A segunda, que nós estamos vivendo hoje, é o biodiesel, né? E a terceira, que foi um outro combustível que nós concebemos também no passado, que ficou na prateleira até os dias de hoje, que esse está sendo testado visando a homologação por grandes companhias, né, de fabricantes de aviões e turbinas, tá certo? Então, a TecBio tem esse lado, vamos dizer, tecnológico, por isso que é uma empresa de base tecnológica. E é uma empresa que tende a ser cada vez mais base tecnológica, porque nós estamos hoje fazendo convênio com outras instituições, outras empresas, transferindo tecnologia, tá certo? Licenciando tecnologia. Hoje nós temos alianças com empresas europeias, por exemplo, onde nós licenciamos tecnologia para que eles possam fabricar unidades lá para comercializar na Europa. Como aqui no Brasil, nós estamos cada vez mais licenciando mais e mais para as empresas metalúrgicas e outras empresas brasileiras. Bom, dentre todos esses prêmios e honrarias que o senhor já recebeu, já internacionalmente, qual foi a mais importante para o senhor? Sob o ponto de vista de credibilidade, né, o maior prêmio que eu recebi foi das Nações Unidas, na China, em 2005, né, que foi um reconhecimento mundial, né, desses nossos trabalhos de biocombustíveis, né. Foi um prêmio que é talvez o maior prêmio de tecnologia hoje no mundo, é como se fosse o Oscar da tecnologia mundial. Esse foi o maior prêmio. Agora, aquele que está tocando mais o meu coração, né, é o que eu vou receber no mês que entra aqui no Ceará, né. Eu fui indicado para receber a Sereia de Ouro, né, que é um prêmio para cearenses, né. Isso, sob o ponto de vista de aconchego local, sob o ponto de vista de emocionalidade, eu creio que é o que tem mais significado para mim. Tá certo? Agora, entre esse prêmio local e esse internacional, tiveram 2006, dezenas de outros. Em 2006, o senhor recebeu um prêmio do presidente da República, não é isso? Sim, recebi 2, né? Um associado à CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, né? E o outro, que foi um prêmio criado, FINEP, né, para pessoas, né, que tenham dado alguma visibilidade às coisas brasileiras, né. Foram 2 prêmios que eu recebi da Presidente da República no ano passado. E foram prêmios carinhosos, né, um mais da indústria, né, Confederação Nacional da Indústria, e o outro mais político, né. Esses foram prêmios importantes. Também recebi alguns prêmios aqui no Ceará, na área universitária, né? Isso foi também, são prêmios que eu tive também com um carinho especial, né? Por ter sido professor, né? Durante muitos anos aqui na universidade, tá certo? E premiações não está faltando, não. Agora, na realidade, o que a gente precisa
realmente não ser menos história e ser mais futuro. Então, hoje a minha grande intenção, né, tá certo, é me preparar para, vamos dizer assim, ser mais produtivo, cada vez mais produtivo, ou seja, render cada vez mais. E para isso eu tenho que melhorar meu projeto de vida, ou seja, melhorar, quer dizer, sempre preservar a saúde, né? Sempre agir de forma mais, cada vez mais proativo, né? Eu acho que a gente tem que continuar vivo, né? Ser mais futuro do que a história. Esse é o grande desafio da minha vida doravante. E trazer aqui também, como o biodiesel foi criado aqui, né, desenvolvido pelo senhor, trazer mais aqui para o Brasil, que está muito no exterior, e trazer realmente uma produção própria, né? Isso não tenha dúvida que os olhos dos investidores internacionais estão voltados para o Brasil. Porque o Brasil, pelas suas condições de solo e clima, né, e também pela imensidão desse território, né, brasileiro, são 8,5 milhões de hectares, né? Então é um país que representa o paraíso da biomassa, né? Segundo dados da própria Estados Unidos, da National Biodiesel Board, né, que é o órgão máximo, tá certo, que regula o biodiesel nos Estados Unidos, que está evoluindo muito no biodiesel recentemente. Ele diz que o Brasil tem capacidade de abastecer 65% das necessidades de diesel do mundo com o biodiesel. Então isso é uma coisa fantástica, né? É uma responsabilidade também, né? Quer dizer, e além de produzir, né, nós temos que mostrar o exemplo, né? Nós temos que exportar, tá certo? Essa filosofia, né? Nós temos que exportar essa filosofia da produção desses biocombustíveis, né? Então hoje a grande missão, né, brasileira também é embaixar, né, exportar essas ideias, né? Está sendo feito. Nós já temos recebido visitas, né, de países africanos, de países ibero-americanos, né, de países asiáticos, né, que estão querendo ver como é que é o biodiesel, como é que funciona, como é que é o programa brasileiro de biodiesel, né? Todo mundo está interessado, né, nisso, né, porque é uma possibilidade, certo? Grande, né, de geração não só de riquezas, mas de coisas boas ambientais, coisas boas sociais, tá certo? Coisas boas estratégicas. Então essa é a grande coisa do biodiesel. Agora, passando para a parte prática, o biodiesel pode diminuir a potência dos motores, como assim, como o gás natural tem uma menor potência? Não. O biodiesel não compete com o gás natural. O gás natural, ele existe para os motores do ciclo Otto. São esses motores para gasolina, para álcool, são motores, tá certo, outros. Não são motores diesel. O biodiesel, ele funciona para motores diesel sem necessidade de nenhuma modificação. Qualquer motor a diesel, ele funciona? Qualquer motor sem modificação nenhuma, nem ajustagem especial. Ele substitui, seja misturado com diesel, seja puro. Na Alemanha já existem cerca de 2.000 postos de combustível, né, que oferecem biodiesel puro, né, para o consumidor. Não existe nenhuma restrição. E o consumo é mais ou menos equivalente, não tem nenhuma diferença assim, substantiva no consumo. E tem uma questão básica, fundamental, é que o biodiesel não gera fuligem, tá certo? E nem é poluente. Tá certo? Além do problema do efeito estufa, quando você olha toda a cadeia produtiva do biodiesel, ele é demandante de CO2, ou seja, o sistema absorve CO2 muito mais do que produz, ou seja, diminui o efeito estufa. Agora, sob o ponto de vista de poluição, só para você ter uma ideia interessante, hoje a fuligem é responsável pela tuberculose moderna nas grandes cidades. Tá certo? Que está matando muito. Hoje morre mais gente com tuberculose no mundo, nas grandes cidades, do que com AIDS. Tá certo? Então é uma questão que é de saúde pública. Tanto isso que na Europa, na União Europeia, já existe assinado um pacto para o futuro, né? De você usar 25% é a meta europeia de mistura do biodiesel com o diesel, porque nessa mistura, nessa proporção,
são eliminadas totalmente as emissões de fuligem, tá certo? Então essa é uma questão muito importante, tá certo, do biodiesel, que é mesmo a relação com a saúde pública. Então, em relação ao carro, isso aí não traz problema algum, nem em relação não. também a problemas porque eu tinha visto uma notícia na internet que ele ressecava as mangueiras, mas por outro lado, ele era bom, não sei se era pela troca do filtro, que você também diminuía esse tempo de... Não, é o seguinte, já tem uma coisa interessante. O biodiesel limpa o motor. Ele é usado, às vezes, para fazer manutenção de motores. Você imagina a qualidade desse combustível. Se você usar biodiesel puro no veículo, durante 2 semanas, por exemplo, você limpa todo o motor. Agora vai ter que tirar o filtro, porque o filtro é onde vai acumular essas... Então já não é um problema, é uma solução, né? É. E só acho que o grande mérito de tudo isso é você transformar problemas em oportunidades e não oportunidades em problemas. O ser humano, muitas vezes, ele é induzido a confundir as coisas, transformando oportunidades em problemas. Acho que nós devemos agir de maneira inversa. Ver nos problemas oportunidades. Essa é uma recomendação que a gente sempre tem dado. Agora, tem muita gente que é contra, porque o mundo nunca terá unanimidades. Tá certo? Unanimidade é utopia. Tem gente que diz que o biodiesel ele vai competir com o setor de alimentos. Não existe isso. Ao contrário, ele vai induzir a produção de alimentos. Eu vou te explicar isso aí. Toda oleaginosa ela tem 2 funções. Tem uma função lipídica, que é o óleo, e tem uma função proteica. Essa função proteica, ela vai ser ração para animais, tá certo? Ou vai ser fertilizantes para as plantas. E tudo isso é alimento e de qualidade, tá certo? Então, você produzindo biodiesel, você induz a produção de alimentos, certo? Não é diferente disso, não. Por outro lado, a estrutura da fome mundial não é baseada na oferta do alimento, e sim no poder aquisitivo do povo. Se você faz inclusão social das populações que hoje vivem com fome, você gera condição para que essa gente possa exatamente comprar o seu alimento. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, queria conversar mais com o senhor para poder conhecermos mais, mas está aí, o telespectador viu as várias funções do biodiesel, inclusive a inclusão social. Obrigado pela sua participação, é sempre um prazer trazê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu tenho uma simpatia muito especial por essa universidade, pela amizade que eu sempre dediquei e é recíproca com a direção, tá certo, dessa universidade. Muito obrigado. O programa de destaque dessa semana foi com o inventor do biodiesel e bioquerosene, Dr. Expedito Parente. O programa de destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.